Olha, eu subo essa tribuna, senador Cleitinho, e fico muito à vontade, porque o senhor é um dos combatentes aqui em defesa de valores, princípios da vida da família, para pedir a demissão da ministra da Saúde. Nós não podemos ficar calados com relação à resolução do Conselho Nacional de Saúde. E eu vou além. Pedir a demissão do ministro Silvio Almeida. Porque se esse governo do PT, o Lula, tiver o mínimo, eu não estou falando o mínimo de coerência, é assim que deveria proceder. Caso contrário, senador Cleitinho, é o estelionato eleitoral que nós vivemos com a eleição desse presidente. Um estelionato completo, uma enganação, uma enrolação. Enganaram você, cristãos. A gente precisa, senador Cleitinho, relembrar algumas coisas, como se diz, levantar a capivara do que está acontecendo no Brasil, para que as pessoas entendam, finalmente, que foram enganadas. Elas precisam saber a verdade. Em 2009, olha só, 2009, o Brasil ficou chocado com a apresentação do PNDH3, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, do governo Lula, naquela época, que propunha avançar a agenda da cultura da morte em vários aspectos, o que provocou uma reação da sociedade que culminou, graças a Deus, olha, a partir de um mal sempre vem um bem muito maior. E naquele momento, essa agenda da morte do governo Lula fez com que se levantasse aí muitos movimentos em defesa da vida e da família e do próprio conservadorismo cristão no Brasil, explicitado nas eleições de 2018. Na campanha presidencial de 2022, eu já, para vocês entenderem que é recorrente essa coisa do Lula, o então candidato Luiz Inácio dirigiu uma carta aos cristãos brasileiros, se comprometendo a proteger o direito à vida dos bebês em gestação. Vocês lembram disso? Vou ler aqui o trecho exatamente que fala sobre isso. Ele vai aqui e diz o seguinte: nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador, dizia o Lula. E meu compromisso sempre foi e será com a sua proteção, ou seja, proteção da vida. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas, e este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Isso ele falou. Sabe o que é que ele fez? Primeira coisa, que o governo dele, que ele é o presidente, a ministra da Saúde, desfaz esse encantamento, pouca gente percebeu isso, e toma duas atitudes a favor do aborto, que é o assassinato de crianças no ventre materno, sem direito à defesa. A primeira fez a retirada imediata do Brasil do Consenso de Genebra, que reúne 50 países com propostas firmes em defesa da vida desde a concepção. A segunda coisa, uma portaria foi revogada que ajudaria a identificar o estuprador a partir
da denúncia das pessoas, da mulher, na polícia, do próprio médico, que pudesse identificar, das forças policiais, para identificar quem fez essa atrocidade com aquela mulher. Eles retiraram a obrigação do boletim de ocorrência, da necessidade de informar, ou seja, passa a mão na cabeça de estuprador, como é que vai se identificar? Como é que se vai punir? Olha as políticas desse governo. E não satisfeito com isso, isso é muito importante que a gente fale, o governo, que também prometeu nessa carta aos cristãos enquanto candidato, presidente, na época, candidato a presidente Lula, olha o que ele falou aqui sobre a questão de drogas, senador, meu querido amigo Cleitinho. Ele simplesmente diz o seguinte: outro compromisso que assumo, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Longe das drogas. E a resolução número 715, apresentada pelo Conselho Nacional de Saúde, que indica as orientações estratégicas para o plano anual, plurianual e para o Plano Nacional de Saúde aprovadas, vai lá e tem a legalização da maconha. É ou não é contraditório o que foi prometido e o que ele já começou a fazer no começo do governo? Não vou nem falar, senhor presidente, da coincidência macabra de esse governo defender a legalização da maconha, senador Seif, a legalização do aborto, porque essa resolução 915 é peremptória em relação a isso, e a resolução 715, e o Supremo Tribunal está julgando agora, botando na pauta. E pelo que eu entendi, a espada vai continuar na cabeça do Senado, mesmo com o pronunciamento que foi feito ontem pelo presidente. Eu espero uma reação do Senado à altura, já teve um posicionamento, é um primeiro passo importante, mas a gente não pode ficar com a espada na cabeça para quê? Para que o STF diga, ó, tá bom, eu suspendo aqui, mas legisla aí sobre o assunto. Ora, nós já legislamos 2 vezes, dissemos não. Dissemos não, uma no governo Lula, em 2006, e outra no governo Bolsonaro, em 2019. Eu votei essa matéria, já estava aqui. 2 vezes nós dissemos. E aí, agora, o Supremo Tribunal Federal deixa essa espada, com 4-0, perdendo de goleada, para nos pressionar. Isso aí beira a chantagem. Beira a chantagem com os parlamentares aqui, e é algo muito grave, outro abuso que a gente precisa avaliar, outro desrespeito à nossa casa. Senador Cleitinho, lhe agradecendo aí pela tolerância, só para poder concluir, se o senhor puder me dar mais um tempo, uns 5 minutos, eu consigo fechar. O que nós estamos vivenciando no Brasil está aqui, é o estelionato. Foi compromissado nessa carta aos cristãos. Já li trechos e eu agradeço o senador Seif pela lembrança do discurso histórico que ele fez agora há pouco. A ministra retoma a agenda da cultura da morte. Essa é a grande realidade, acatando sem ressalvas as medidas que são prioridade no governo Lula, que foram aprovadas no Conselho Nacional de Saúde. Que pautas são essas? O que é que foi aprovado lá com a anuência do governo Lula, que dizia defender a vida e a família numa carta? Nos enganou. Está lá, pautas como a legalização do aborto, da maconha, essa questão de gênero, agenda de gênero,
e garantia o acesso e o acompanhamento da hormonioterapia em populações de pessoas travestis, transgêneros, com redução da idade para o início da aplicação de hormônios para 14 anos. Vou repetir, se você está em pé, sente. Se não sabia dessa informação, 14 anos. Deixe nossas crianças em paz, nossos adolescentes. Isso é prioridade para o país? Não tem o menor cabimento. O que estamos vendo agora, na prática, é o Estado brasileiro sendo instrumentalizado para impor uma agenda que a maioria absoluta, mais de 80%, segundo todos os institutos de pesquisa que você possa imaginar, contra a legalização de aborto, de drogas e de erotização de crianças. As crianças estão sendo as maiores vítimas desse processo de ideologização, por exemplo, em relação à agenda de gênero, com consequências físicas e mentais danosas, senador Seif. Cresce o número de crianças e adolescentes que buscam serviços para a destransição de gênero. O item 40 da Resolução 715 extrapola completamente o âmbito da saúde e mostra flagrantemente o caráter ideológico da agenda antivida, antifamília e anticristã, porque quando fala em, abro aspas, enfrentar a intolerância religiosa, está assim colocando em ameaça o direito das pessoas terem suas próprias convicções religiosas. Evidentemente, convicções essas que rechaçam completamente boa parte das medidas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Como a nossa Constituição já garante a liberdade de todos os credos religiosos, quando fala em enfrentar a intolerância religiosa, o alvo desse enfrentamento são as religiões cristãs, católicos, evangélicos, espíritas, por serem claramente favoráveis à vida desde a concepção e contrários à legalização das drogas e à ideologia de gênero. Felizmente, senhor presidente, nesses assuntos tão importantes e sensíveis a toda a população, o governo federal pode muito, mas não pode tudo. Cabe, mais uma vez, ao Congresso Nacional agir em consonância com a vontade da grande maioria da população brasileira, que é pró-vida, que é contra a prática do aborto e a legalização da maconha. Diante dessa gravidade do caso, só nos resta, presidente da República, resta pedir ao presidente da República, se tiver o mínimo de coerência, a demissão, a exoneração da ministra da Saúde, isso, para mim, como prioridade. Cabe também ao ministro dos Direitos Humanos, pelo que ele tem falado sobre o assunto, ou então reconhecer. É bom reconhecer isso. Chegar, ter a hombridade de reconhecer publicamente que cometeu um estelionato eleitoral. Eu menti para vocês na Carta aos Cristãos. Teria uma dignidade para falar isso. Mas essa é a realidade e a gente espera uma posição desse governo. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Que Deus abençoe a nossa nação. Uma ótima quinta-feira a todo o Brasil.